Olá, olá. Aqui é o podcast do Componente Curricular, Política, Planejamento Educacional, que, claro, envolve muita política, como já conversamos no nosso primeiro conteúdo ali de encontro síncrono, mas planejamento educacional e avaliação institucional na educação, né, profissional e tecnológica. E hoje nós temos, assim, a pessoa, e não só eu digo, vocês mesmos já me falaram, é o maior especialista possível dentro do IFBA para abordar o tema de avaliação institucional, autoavaliação, como isso influencia numa gestão e numa gestão democrática, indicadores sociais, todos esses pontos como assim confluentes para que a educação se expanda, se emancipe. Então, com isso, Lucas Marconi, Lucas Marconi, nesse curso existe um bom vício, que é da coordenadora Tereza, de ler esse resumo do currículo Lattes para todos nós sentirmos esse impacto. O primeiro ponto é que no seu resumo de currículo Lattes tem lá defensor da escola pública, é a primeira vez que eu vejo assim, e com a exclamação, que é ótimo, se identificamos, e assim, licenciado em pedagogia, tem assim, passagens mesmo dentro de vários setores da educação pública, de instituições públicas de ensino superior, como o COPI e PES, assim, também foi avaliador no Ministério da Educação, especificamente na educação profissional e tecnológica, atuando nos programas PROEP, PRONATEC, e com isso é o pesquisador institucional do IFBA, ali atuando no PROEM. Poxa, bom dia, boa tarde para quem está escutando à tarde, boa noite para quem está escutando à noite, mas olá, Lucas Marconi. Olá, Saulo, muito bom dia a todas e todos que escutam esse podcast, né? Para mim é um prazer muito grande dialogar sobre um tema tão importante e essencial, a educação profissional tecnológica, né? A EPT, que é a avaliação institucional, né? Como você mesmo me apresentou, sou Lucas Marconi, sou pedagogo, né? Pai de duas lindas crianças, Arthur e Ana Clara, e estou como procurador educacional institucional do IFBA, né, o que a gente chama de PI, desde 2021. Né, e tenho acompanhado de perto a questão da avaliação e como ela vem se consolidando, não apenas como exigência legal, mas também como um verdadeiro instrumento de autoconhecimento, de transformação institucional. Para mim, e claro, com todo o apoio institucional e com vários servidores e servidoras, o IFBA dá um salto qualitativo, né? O que a consequência disso, desse autoconhecimento e da transformação institucional, é justamente os indicadores educacionais melhorarem. E o IFBA sai de uma nota máxima na avaliação externa do MEC para 8 notas máximas hoje. Então, assim, Nossa. com muito orgulho, eu compartilho isso com muitos atores, né? E nesse momento, eu não cito aqui alguns servidores que trabalharam nessas frentes nos diversos campos do IFBA e nas diversas modalidades e graus, mas é algo muito legal, importante e que nos traz muita felicidade. Ótimo, poxa, parabéns mesmo. Esse orgulho IFBA, também compartilho. E com esse ponto primeiro, para a gente traçar desse caminho, como vai funcionando na própria PT aqui para Instituto Federal, mas um ponto, assim, para a gente pescar, como é que um pedagogo começa a gostar, assim, de mexer com dados, e, assim, avaliação, nossa, isso parece tão árduo, árido, e, de repente, como é que isso é para você, inclusive, transformador para a educação pública? Tá aí, né, Saulo? Isso é fruto de bons professores que nós tivemos, né? Então, assim, qualquer profissional, na sua estrutura, tem um bom professor. E, assim, eu não canso de dizer
que isso foi fruto de uma professora que me inspirou no curso de licenciatura em pedagogia, né, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Jequié, o qual eu sou oriundo, que é a professora Graça Bispo, né? E desde aquele momento, na disciplina Estrutura e Funcionamento, e eu apostei, eu falei, é isso aqui que eu quero seguir, né? O meu fazer diário, é a minha estrutura. Então, isso me fez, lá no terceiro semestre do curso de pedagogia, me mostrar qual era o caminho, né? E estudar a legislação, compreender o sistema, né? Compreender e articular com todo o processo educacional. E isso me levou a conhecimentos, a lugares que jamais eu imaginaria. E eu não me canso de propagar isso, né? E o quanto eu sou grato a essa colega, essa professora, né? Poxa, que ótimo. Uma homenagem mesmo. Ficamos felizes. Eu acho que a educação é um grande ciclo, né? Sim, sim, sim. E aí, quando a gente fala, Saulo, da questão do processo de avaliação, né, a gente precisa lembrar um pouco dessa questão, desse arcabouço legal, né, da legislação educacional que traz para a gente, né? A gente tem aí a Constituição de 88, quando marca, né, os princípios educacionais, e ela coloca a garantia do padrão de qualidade no artigo 206, né? E ela traz para a gente que qual é o papel da educação, né, como direito de todos e o dever, além do Estado, da família e da sociedade, né, que é o pleno desenvolvimento da pessoa, né, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, que dentro da EPT a gente chama qualificação para o mundo do trabalho. Isso é para empoderar a sociedade, né, para que a gente possa, de fato, construir uma sociedade mais justa, mais democrática, mais igualitária, né? Então, assim, o serviço público, a educação pública, tem que almejar aí esse padrão de qualidade, né? E aí, a gente tem aí, além da Constituição, todo um processo, né? Como a própria LDB coloca, que a União vai assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento no ensino superior, coloca todo esse processo de avaliação institucional. E aí um ponto marcante é a lei que ficou conhecida como a Lei dos Sinais, né? Que é a Lei 10.861 de 2004, né? Então a gente completa aí um pouco mais de 20 anos, e ela traz a institucionalização, a avaliação da política pública, né? E das avaliações das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. Então, isso é extremamente importante, né? Dinheiro público é uma coisa muito séria, e aí, quando a gente trata de educação pública, a gente deve justamente buscar esse padrão de qualidade, esse empoderamento dos sujeitos que perpassam por ela. Poxa, ótimo, ótimo, Lucas. E assim, colocando assim na sua prática, na sua lida, como o IFBA tem incorporado a avaliação institucional interna, assim, como um processo mesmo de autoconhecimento e aprimoramento coletivo? Você pode também trazer exemplos práticos de como isso acontece. Isso dentro do IFMA, né, há quase 5 anos, enquanto PI, né, o Procurador Institucional, a gente lida com a avaliação institucional, né, vivida como esse movimento de autoconhecimento coletivo, onde cada campus, cada servidor que é envolvido, né, ele deve reconhecer parte do processo, né. E aí a gente tem alguns instrumentos legais que dão estrutura a isso, né? E dão todo esse suporte, né? Que é a questão do PDI, né? Para quem não lembra ou para quem não tem conhecimento, é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é feito ali dentro do IFPA a cada 4 anos. A gente está num processo de finalização do novo PDI, né? Então, aquilo marca o norte institucional, né? Nesse movimento de autoconhecimento, de olhar para dentro e a gente pensar qual instituição a gente quer, né? Além disso, do projeto pedagógico institucional, que a gente chama de PPI, né?
Então, isso articula a prática, a visão de qualidade social, de emancipação da educação e a função social da educação, né? E isso se materializa, né, nos relatórios que a Comissão Própria de Avaliação, que a gente chama de CPA, faz anualmente, né, para que seja um movimento indutor de decisões administrativas e pedagógicas, né? Então, a partir dessas autoavaliações, a gente vê que a gente revisa PPC, que a gente fortalece a integração entre o tripé do ensino superior, do ensino, pesquisa e extensão, amplia as ações de assistência estudantil, isso tudo demandada e apontadas pelos estudantes, né? Eu tenho um exemplo bem clássico, que aconteceu no campus Vitória da Conquista, no curso da engenharia, né, o curso que a própria DCN, quando estava estruturando a última DCN, ela torna aceitável uma reprovação de 50%, imagine. Né? Nossa. Aí, a partir dos relatórios da Comissão Própria de Avaliação, pegaram e fizeram um remanejamento da oferta do componente curricular do cálculo, né? Aquele componente, para quem é da base das engenharias, sabe o quanto de reprovação tem. Cálculo, né? Isso. Aí Cálculo tira 1, 2, 3, 4. Isso. Aí tira do primeiro semestre por conta daquela mudança de nível educação básica para ensino superior, da maturidade ali por volta dos alunos, por volta de 18 a 20 anos. Então, joga para o segundo semestre e isso já comprovou, né, nesse campus do IFBA, uma melhora nos índices de retenção. Então, isso é extremamente importante, né? Isso traz para a gente o que está previsto na LDB, né? A valorização da experiência, a relação entre educação e trabalho. Né? Então, isso nos mostra o quanto o IFBA, como uma instituição pública, né, está comprometida com esse desenvolvimento humano, com esse desenvolvimento tecnológico e profissional. Nossa, não, realmente é um exemplo que agora clareia em várias outras circunstâncias em que, pelos indicadores, é possível manejar, colocar a educação mais a serviço dessa comunidade. Assim, é uma maneira de entender mais essa comunidade para direcionar esse processo de ensino-aprendizagem de uma maneira mais efetiva, para que aquilo de fato ocorra, porque nós queremos que a educação ocorra da melhor forma possível. E, bom, né, assim, eu acho que você trouxe esse exemplo que pode dar luz a isso. E assim, não, mas pode, por favor, comentar mais um pouco. Esse que você tá. Esse exemplo foi maravilhoso. Eu, na experiência, enquanto procurador institucional, a gente conduziu um pouco mais de 30 avaliações nesse período, né? Então, a gente tem buscado aprimorar, né, e estruturar para que essa avaliação interna, ela seja um movimento indutor de melhorias, né? Um movimento indutor de melhorias contínuas, e da oferta da educação pública, gratuita e socialmente referenciada, né? Então, quando um estudante, um egresso da gente chega ao mundo do trabalho e olha, eu me formei no IFBA, então tem uma chancela, né? Com certeza. E bom, trazendo também dessa dinâmica de gestão, que é os desafios de colocar em prática essa avaliação participativa. Eu acho que você também, como engajar todos os atores escolares, docentes, discentes, técnicos, para fazerem a composição dessa avaliação. Quais são os principais desafios no dia a dia? Quando você traz isso, é extremamente importante, né? A gente falar, né? O princípio da gestão democrática do ensino público, como está previsto lá na Lei de Diretriz e Base da Educação, né? A famosa LDB, a 9394 de 96, né? Então, o principal desafio é justamente transformar a avaliação em uma cultura
institucional, né? Eu até costumo dizer e lembro saudosamente do nosso colega que nos deixou fisicamente, o Gelson Pereira, né? Que ele gostava de falar assim: Lucas, como é que você fala? Que a visão de avaliar é uma visão que não é fiscalizadora, tem uma função pedagógica, né? Então, eu passo isso em todos os espaços que a gente traz do IFBA, né? Então, é uma função pedagógica, né? Não é apenas avaliar para fiscalizar, né? Ao mesmo ponto, a gente tem ainda alguns obstáculos, né? Que é a questão da sobrecarga de tarefas dos servidores, sejam eles docentes, sejam eles técnicos, né? E, às vezes, uma distância entre o que existe dentro do discurso institucional e a percepção do dia a dia dos estudantes. Então, mas isso vai reafirmar o princípio contido na lei dos sinais, né, que é uma avaliação participativa, dialógica, né, mas acredito que a gestão do IFBA tem buscado superar esses obstáculos com a formação continuada, com a escuta ativa e com devolutivas públicas, né? Então, toda essa ação que a gente tem passado dentro do IFBA, né, nessa gestão, a gestão atual, a gente tem buscado, né, isso como resultado de uma avaliação que muda, de uma avaliação que traz indicadores, de uma avaliação que propõe mudanças concretas, seja na infraestrutura, seja nas condições da atividade docente e tutorial, seja na questão da organização didática, né? Então, esse engajamento, ele vai acontecendo de uma forma natural e com diversos atores, né? E a consequência disso é o que a gente pode dizer hoje. O IFBA está em um patamar de avaliação junto aos entes externos, como o MEC, e sai de uma nota máxima que aconteceu em 2011 para 8 notas máximas, né? 9 notas máximas, né? Então, foram 8 notas máximas no período aí de 23 a 2025. Então, isso nos orgulha enquanto servidor da educação pública, por isso que eu coloquei lá, né, defensor da escola pública. Eu vim da escola pública, eu passei por uma formação em uma universidade pública e hoje eu estou numa escola pública. Eu sei o poder de empoderamento dos sujeitos que passam por nós. Maravilhoso. E você traz esse ponto da educação pública também, desses estudantes, dessas estudantes, e nós abordamos, assim, nesse nosso encontro, também a ideia dos indicadores sociais, como eles importam, como eles mobilizam, até para os apoios que podem ser oferecidos. Hoje, assim, desses também dados, esses indicadores trazidos, é possível entender cada vez mais o perfil ou os perfis desses estudantes, dessas estudantes da educação pública, direcionado no Instituto Federal? Com toda certeza, né? Hoje a gente tem uma plataforma estatística que é produzida e publicada anualmente, que é a plataforma Nilo Peçanha, né? A chamada PNP, né? Que ela traz esses indicadores, né? Questões de raça, de renda, né? Questões de eficiência acadêmica. Isso tem sido fruto de muitos trabalhos científicos nos cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, né? Então, todo esse processo, ele hoje, né, recentemente, há cerca de 2 anos, foi reformulada a LDB através da Lei 14.645, em 2023, que implementou o processo de avaliação das instituições e dos cursos da educação profissional e tecnológica, né? Então, a gente vai vivenciar agora, nos próximos anos, o processo de avaliação dos cursos da EPT, né? Bem como acontece já no ensino superior.
Então, isso é extremamente importante a gente pontuar, porque é a referência, né, que a gente traz para esses dados, né, e também para todos que queiram conhecer, né. Então, já existe uma plataforma pública que é produzida anualmente a cada edição, e que tem toda essa compilação, que mostra justamente toda essa estrutura, né, não somente na parte de cursos, na parte das questões de raça, de renda, de investimentos, do número de servidores, então, isso é muito importante. Nossa, com certeza. Acho que vamos divulgar cada vez mais essa plataforma para que inclusive aqui, os profissionais da educação que vão acompanhando essa nossa conversa, possam, inclusive, analisar e até despertar. Você disse que desperta até para trabalhos acadêmicos, dá essa vontade, às vezes, ver o que é de 2011 até 2025, qual foi o que se transformou a partir, por exemplo, do ingresso por cotas dentro dos institutos federais, o que aconteceu a partir da interiorização, né, dos campi, a chegada de novos campi ali, que vão chegando cada vez mais, e como isso vai impactando nesse perfil. Nossa. E isso traz para a gente, Saulo, a questão da transparência institucional, não é? Então, quando a gente fala nesse processo, né, dinheiro público é uma coisa séria, e ele precisa passar por esse processo de transparência institucional, né? E aí a gente lembra daqueles princípios da administração pública contidos lá no rol do artigo 37 da Constituição, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, assim, são esses pilares que, contidos na Constituição, trazem para a gente, para todo esse processo de avaliação, né? E que vão instrumentalizar, vão materializar dentro das instituições de ensino, né? E vão buscar essa melhoria das políticas públicas dentro da educação. Bom, aproveitando, eu também tenho uma curiosidade, assim, do surpreendente, do que a avaliação institucional, ela também vai, às vezes, nós colocamos hipóteses do que podem ser os resultados, mas, assim, já te aconteceu, de a partir de uma avaliação, ter vem um dado assim, uou, é assim, é assim que é visto, ou é assim que acontece? Isso é Já muito houve importante. surpresas? Ou é Já. sempre? Eu costumo dizer que a avaliação ela tem um caráter pedagógico, né? Como já mencionei. Mas isso faz parte de um processo que traz um planejamento e envolve muitos servidores nesse processo. E, para mim, um caso muito emblemático dentro do IFBA e positivo e que deve ser replicado, né, foi uma avaliação que nós tivemos interna, né, um processo de avaliação interna com um aprendizado muito significativo para mim, para todos os servidores e estudantes que estavam envolvidos nesse processo, que foi durante o processo inicial do reconhecimento do curso do bacharelado em administração pública, ofertado pelo IFBA na modalidade da educação à distância, EAD, né? Na época, sob a coordenação do professor Adonias Júnior, hoje diretor de EAD do IF Sertão Pernambucano, né? Ele nos procurou, né, a Pró-Reitoria de Ensino, através da Procuradoria Institucional, API, né? E aí, dentro do planejamento, foi proposta uma avaliação interna, né? E foi aplicada isso com a metodologia da matriz SWOT, né, o que a gente conhece como a matriz FOFA, né, que busca analisar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né, por isso que esse nome é em português FOFA, né. Então,
qual foi o objetivo, né? Era compreender de uma forma mais ampla, não apenas a percepção dos estudantes, mas também todo o alinhamento do projeto pedagógico, dos recursos disponíveis, né? E as demandas dentro da oferta deste curso, né? E mais importante para a gente da Procuradoria Institucional, né, que era um curso, naquele momento ali, que a gente estava instrumentalizando os gestores públicos, né, e completamente comprometidos com o desenvolvimento, né, da administração pública, né. Então, isso foi um resultado surpreendente, né, porque às vezes a gente poderia pensar que as maiores fragilidades estavam na questão da infraestrutura tecnológica, por ser um curso EAD, né? Mas aí a gente foi identificando que a necessidade de integração entre os polos, né? A coordenação do curso, a questão da coordenação institucional. Então, isso revelou para a gente, né, todo essas ações que foram implementadas no decurso da oferta deste curso. Então, isso facilitou a comunicação, que já era uma questão positiva, a escuta ativa, né, e o processo de formação dos estudantes, né? Então, isso, como consequência, foi uma avaliação externa junto ao MEC muito tranquila e conduzida de uma forma muito serena. E para a gente, com muito orgulho, a gente obteve a nota máxima. Então, esse foi um caso bem emblemático, porque a gente trouxe, né, essa avaliação interna e foi uma consequência, né? Eu costumo dizer que a nota perante o MEC e a avaliação externa é uma consequência desse trabalho. Nossa, sim, o quantitativo revelando um qualitativo, e vou te dizer, esse qualitativo ressoa tanto que no encontro síncrono que tivemos, havia estudantes desse curso que você falou, inclusive elogiando ainda esse curso. Inclusive, um tutor ali em Ilhéus, ele vem desse curso falando muito bem do que aconteceu. Que maravilha, né? Como são os encontros, né? Então, isso faz parte dessa rede, né? E a gente também, eu tive a oportunidade nessa trajetória no IFBA de fazer o processo de renovação do reconhecimento da licenciatura em Química do campus Vitória da Conquista. E também com muita serenidade, tranquilidade a gente conduziu, né? E o fruto disso, né, dessa avaliação interna, dessa autoavaliação, buscando justamente a melhoria da oferta de curso, a gente teve lá a nota máxima com muitas tranquilidade, com muita ação assertiva, né? Então, a gente vê um curso hoje que, como o curso da licenciatura em Química, que chega em um concurso público da educação pública da rede estadual, e lá na região coloca 80%, né, dos alunos egressos no último concurso do Estado. Então, nos dá muito prazer, né, porque é o que a gente entrega à sociedade, né, onde o campus e a região está estruturada, toda essa melhoria de uma população, né? Então, hoje o IFBA está em 24 campos, né? Está ainda em construção mais 4 campos, a gente tem um núcleo avançado e 5 centros de referência. Então, hoje a gente está presente em quase todos os territórios de identidade do nosso estado, né? A Bahia, nos seus 417 municípios. Então, é uma instituição com muita capilaridade, com muita preocupação com o desenvolvimento regional. Ótimo. E também se irmanando, criando
parcerias dentro desses territórios com a rede estadual, rede municipal, alguns dos nossos cursistas também atuando nesse espaço, podendo ser parceiros de educação profissional e tecnológica. O Estado, o IFBA, ali no campus em que estou, já fui procurado por direção de colégios estaduais, dizendo assim, nossa, esse curso integrado que vocês têm, nós também gostaríamos de ter aqui no município, um pouco mais afastado, mas nós podemos trocar uns com os outros, e tem uma instituição que vai atuando em cada um desses territórios com a possibilidade de diálogo e de ação, com um polo também de inovação, ciência e tecnologia, que podem proporcionar a todos esses espaços, assim, uma melhora da educação pública como um todo. E cabe lembrar, né, que a palavra de ordem com a educação pública, né, Saulo, como está previsto lá na Constituição, ela é colaboração entre os entes, né, seja União, seja Estados, DF, municípios. Então, é importante a gente nunca esquecer isso, né. Então, isso é para o fortalecimento, é para toda a sociedade. Perfeito. Nossa, professor Lucas, né, trouxe isso como uma aula, assim, essa trajetória, trouxe esse percurso que tornou muito claro e assim, simples, melhor sentido mesmo da palavra, como é que todos esses processos estão conectados, e como a avaliação, na verdade, já vou guardar essa sua frase, mas vou sempre referenciar. Como diria Lucas Marconi, a avaliação, na verdade, está voltada não para nos... para ser um olhar sobre nossa nuca, uma vigilância, mas para ser justamente uma posição sobre o que nós podemos ser, no que nós podemos chegar, aonde podemos chegar. E aí, quando você traz a avaliação, né, deixa eu dar um spoiler aqui. Opa, por favor. A gente tem um processo de avaliação do ensino superior, né, então, está quase completando 10 anos, e como qualquer política pública, ela precisa ser reformulada. A avaliação superior, ela está estruturada pela portaria 670 de 2017, né, que ela traz a avaliação dos cursos da educação superior por 3 dimensões, né? A dimensão da organização didático-pedagógica, né, a do corpo docente e tutorial, que a tutorial se aplica aos cursos da educação à distância, e da infraestrutura. E com pesos proporcionalmente à sua importância, né? Então, a organização didático-pedagógica tem um peso 30, né, a corpo docente tutorial, peso 40, e a infraestrutura, o peso 30. E que esse processo, né, o MEC já traz aí alguns spoilers para a gente, do novo instrumento que está por vir, né, e da mudança do olhar. E aí traz toda a importância desse nosso podcast, né, que a mudança do papel da avaliação institucional. Então, o novo instrumento ele vai começar a partir da avaliação institucional. Então, é o olhar de dentro da instituição, para que, nesse novo processo de avaliação externa, seja o movimento indutor do olhar dos avaliadores. Então, assim, não é a instituição, ela não vai se preparar para a avaliação externa. Ela vai pegar a avaliação institucional e vai ser um movimento de início, né, um movimento de olhar para dentro da instituição, pelos atores que estão ali no dia a dia, né? É como os profissionais da educação pública falam, é a partir do chão da escola. Então, isso vai nos trazer novos olhares para o processo de avaliação externa, mas também uma maior relevância ao processo de autoavaliação institucional. Então, esse é o spoiler que eu queria deixar nesse podcast, né? Então, isso a gente vai ver aí nos anos de 26 e 27, nos próximos processos de avaliação. Então, temos em primeira mão aqui, olha só, temos assim vamos dizer, um furo de reportagem desse podcast, é que a autoavaliação vai ganhar mais relevo.
Com toda certeza, né? Isso tudo porque a gente traz, né, como a avaliação institucional está amparada na Constituição, na LDB, né, e na Lei dos Sinais, né? E a gente transcende a dimensão técnica do processo de avaliação, né, se tornando um ato político e pedagógico, né, como o próprio educador e patrono da educação brasileira, Paulo Freire, dizia, né? E aí a gente reafirma o papel do IFMA enquanto instituição pública, gratuita, uma instituição socialmente referenciada e comprometida com o desenvolvimento humano e com a proposta da equidade social, né? E avaliar, antes de tudo, é uma responsabilidade social, né? E no contexto da educação profissional tecnológica, também é um compromisso com o futuro, com o trabalho, com a ciência e com a cidadania, né? Então, isso é muito importante a gente trazer para esse cenário. Poxa, agradeço imensamente, professor Lucas Marconi aqui, por esse diálogo, por ter trazido todo esse conhecimento, assim, generosamente, para compartilhássemos, refletíssemos, entendêssemos e agora também projetássemos. Agora temos até um ponto de futuro próximo, de todas essas etapas da avaliação institucional, que você também aqui, fico muito feliz de você ter compartilhado nesse podcast. Eu acho que muitas boas questões vão aparecer a partir daí. Então, agradeço mesmo, Lucas. Muito obrigado, Saulo. Muito obrigado a todos e todas que assistem, ouvem esse podcast, né? E é esse compromisso que a gente tem no nosso fazer diário, né? É isso que nos motiva enquanto servidores públicos, né? É o que a gente pode ofertar à sociedade. Poxa. Excelente, excelente. Então, com isso, fechamos dessa maneira mais que especial esse podcast aqui do componente curricular, certo? De planejamento educacional, avaliação institucional de educação profissional e tecnológica, dentro dessa pós-graduação da UAB, né? Da UAB EPT, né? De gestão educacional. E, bom, com isso, me despeço aqui. Tchau, tchau, Lucas. Até uma próxima, porque haverá. Tchau, tchau. Muito obrigado.